Parágrafo 26. Da interpretação psicológica do princípio de Mill não resulta nenhuma lei, mas uma proposição de experiência inteiramente imprecisa e cientificamente não comprovada. Levanta-se aqui diversas dificuldades. Em primeiro lugar, a formulação do princípio está certamente completa. Sob que circunstância terá de perguntar, não podem coexistir os atos de crença opostos. Juízos opostos, como é bem conhecido, podem muito bem coexistir em indivíduos diferentes. Teremos, então, de dizer mais precisamente, interpretando simultaneamente o sentido da coexistência real. No mesmo indivíduo, ou ainda melhor, na mesma consciência, atos de crença contraditórios não podem perdurar, por menor que seja o período de tempo. Mas é isto efetivamente uma lei? Podemos efetivamente formulá-la com generalidade ilimitada? Onde estão as induções psicológicas que autorizam a sua admissão? Não pode ter havido e haver ainda homens que ocasionalmente, por exemplo, confundidos por sofismas, tomaram por verdadeiros simultaneamente juízos opostos? Fizeram-se pesquisas científicas sobre se isso não acontece entre os loucos e talvez até mesmo para o caso de contradições manifestas? E o que se passa com os estados de hipnose, de delírio febril, etc.? A lei é válida também para os animais? Para fugir a essas objeções, talvez, limite o empirista a sua lei com acréscimos convenientes, por exemplo, que ela só reivindica validade para indivíduos normais e no estado normal da sua constituição do pensar, pertencentes à espécie Homo. Mas basta formular a pergunta sobre a determinação mais exata dos conceitos de indivíduo normal e de constituição normal do pensar para reconhecermos o quão complicado e inexato se tornou o conteúdo da lei com que agora lidamos. Não é necessário prosseguir essas observações, embora, por exemplo, a cláusula temporal que aparece na lei oferecesse alguma ocasião para isto. Elas são mais do que suficientes para fundamentar a consequência admirável de que o nosso conhecimento, princípio contradictionis, o qual sempre se tinha tomado como uma lei evidente, absolutamente exata e válida, sem exceções, é, na verdade, o exemplo de uma proposição rudemente imprecisa e não científica que somente após muitas correções que transformam o seu conteúdo aparente exato num conteúdo bastante vago, se pode elevar ao nível de uma conjectura plausível. Assim tem certamente de acontecer se o empirismo tem razão em que a incompatibilidade de que o princípio fala deve ser interpretada como incoexistência real de atos de juízos contraditórios, e, logo, o próprio princípio como uma generalidade empírico-psicológica. E o empirismo de observância miliana não pensa sequer que aquela proposição rudemente precisa, que procede unicamente da interpretação psicológica, deve ser cientificamente delimitada e fundamentada. Tomar, tal qual se dá, de modo tão impreciso quanto é de esperar de uma das primeiras e mais imediatas generalizações da experiência, isto é, de uma generalização tosca da empiria pré-científica. Precisamente lá onde se trata dos fundamentos últimos de toda a ciência, devemos então satisfazer-nos com esta empiria ingênua, com os seus mecanismos cegos de associação, convicções resultantes sem qualquer intelecção, de mecanismo psicológico, sem menor justificação do que preconceitos generalizados, carecidos, por força da sua origem, de uma delimitação firme ou sustentável, e que, se forem porventura tornados a letras, contêm elementos demonstravelmente falsos.
devem apresentar os fundamentos últimos para a justificação de todo conhecimento científico, no sentido mais rigoroso do termo. Mas não precisamos aqui de prosseguir mais além. Importante, porém, é retornar ao erro fundamental da doutrina oposta, com a pergunta sobre se, então, aquela proposição empírica sobre atos de crença, como quer que se formule, é, efetivamente, o princípio de que a lógica faz uso. Ela diz, sobre certas condições subjetivas X, infelizmente não mais investigadas, nem completamente enunciáveis, não pode subsistir conjuntamente na mesma consciência dois atos de crenças opostos, como sim e não. É isto que realmente os lógicos querem dizer quando dizem duas proposições contraditórias não são ambas verdadeiras? Temos somente de olhar para os casos onde nos servíssemos nessa lei para a regulação das atividades do juízo, para reconhecermos que o seu significado é inteiramente diferente. Na sua expressão normativa, diz manifestamente o seguinte, e nada mais. De quaisquer pares de atos de crença opostos que se possam escolher, sejam pertencentes ao mesmo indivíduo ou adversos, coexistam o mesmo período de tempo ou separados por qualquer período de tempo, é com absoluto rigor e sem exceções válido que os membros de cada par não são ambos corretos, isto é, conforme a verdade. Penso que mesmo o partido empirista não se poderá duvidar da validade desta norma. Em qualquer caso, onde fala das leis do pensar, a lógica só tem que ver com esta última lei, a lei lógica, e não com aquela outra lei imprecisa da psicologia, totalmente diferente quanto ao seu conteúdo e até hoje nem sequer formulada. 94. Apêndices aos dois últimos parágrafos. Acerca de algumas falhas principais do empirismo. Dada a germinação íntima entre o empirismo e o psicologismo, poderá parecer justificada uma breve digressão com o intuito de pôr a nu os erros fundamentais do empirismo. O empirismo extremo, como teoria do conhecimento, não é menos absurdo do que o ceticismo extremo. Ele suprime a possibilidade de uma justificação racional do conhecimento mediado e suprime, assim, a sua própria possibilidade, enquanto teoria cientificamente fundada. Uma nota de rodapé. Segundo o sentido pleno do ceticismo que desenvolvemos no capítulo 7º, página 118, o empirismo é, também por isso, caracterizado como uma teoria cética. Windebrand aplica-lhe muito corretamente a expressão kantiana de tentativa desesperada. Trata-se, a saber, da tentativa desesperada de fundamentar por meio de uma teoria empírica aquilo que constitui a pressuposição de toda a teoria, conforme o prelúdio. Ele admite que há conhecimentos mediados, originados por conexões de fundamentação, e não nega os princípios da fundamentação. Não só concede a possibilidade de uma lógica, como também a edifica. Mas, se toda a fundamentação assenta em princípios, segundo os quais ela decorre, e se a sua justificação suprema é feita somente com recurso a estes princípios, então, se os princípios da fundamentação necessitassem sempre novamente de fundamentações, isto conduziria ou a um círculo ou a um regresso infinito. A um círculo, se os princípios de fundamentação pertencentes à justificação dos princípios de fundamentação são idênticos a estes mesmos princípios, há um regresso infinito, se uns e outros são sempre novamente diferentes. Logo, é evidente que a exigência de uma justificação principial para cada conhecimento imediato só pode ter sentido se formos capazes de conhecer certos princípios por intelecção imediatamente,
sobre os quais repousa, em última instância, toda a fundamentação. Todos os princípios justificadores de fundamentações possíveis têm, assim, de se deixar reconduzir dedutivamente a determinados princípios últimos, imediatamente evidentes, de tal modo que os princípios dessa dedução têm, eles mesmos, de ocorrer por completo entre estes princípios. O empirismo extremo, contudo, ao só confiar inteiramente, no fundo, em juízos empíricos singulares, e de modo inteiramente acrítico, posto que não atende às dificuldades que respeitam principalmente a estes mesmos princípios singulares, desiste, é o ipso, da possibilidade de uma justificação racional do conhecimento mediado. Em lugar de reconhecer como intelecções imediatas e, assim como verdades dadas, os princípios últimos de que depende a justificação do conhecimento mediado. Ele crê poder fornecer algo mais se os deriva, isto é, justifica mediatamente a partir da experiência e da indução. Se se perguntar pelos princípios desta dedução, pelo que a justifica, o empirismo responde, uma vez que lhe é vetada a referência a princípios universais imediatamente inteleccionáveis, com a referência à experiência cotidiana ingênua e acrítica, e acredita poder alcançar uma dignidade superior para esta, esclarecendo-a psicologicamente à maneira de Hume. Ele não adverte, assim, que se não há, em geral, nenhuma justificação para a intelecção de assunções mediadas, e logo nenhuma justificação por princípios universais imediatamente evidentes, para os quais convergem as fundamentações em questões, também a teoria psicológica inteira. Toda a teoria do empirismo assente inteiramente sobre o conhecimento mediado, carece ela mesma de qualquer justificação racional, que era, por isso mesmo, uma assunção arbitrária em nada melhor do que o preconceito mais primário. É estranho que o empirismo dê mais confiança a uma teoria carregada com tais contrassensos do que às trivialidades fundamentais da lógica e da aritmética. Como autêntico psicologismo, revela sempre a inclinação para, em virtude dessa pretensa naturalidade, confundir com a justificação de certos juízos universais a sua origem psicológica a partir da experiência. É digno de nota que a partida não corre porventura melhor para o empirismo moderado de Hume, o qual procura manter puras as esferas da lógica e da matemática, apesar de todo o psicologismo que as embraça, como justificadas a priori, e apenas deixa entregue a empiria às ciências fatuais. Também esse ponto de vista gnoseológico se revela insustentável, aliás, como um contrassenso. Isto mesmo mostra uma objeção semelhante àquela que dirigimos acima contra o empirismo extremo. Juízos mediados acerca de fatos, assim poderíamos exprimir sumariamente o sentido da teoria de Hume, não admite, e isto de maneira inteiramente geral, nenhuma justificação racional, mas somente uma explicação psicológica. Basta perguntar então, pela justificação racional dos juízos psicológicos sobre o ato ou hábito, a associação de ideias, etc., sobre os quais esta mesma teoria assenta, e das inferências fatuais que ela mesma emprega, para reconhecer-se o conflito evidente entre o sentido da proposição que a teoria pretende demonstrar e o sentido das derivações que ela, para isso, pretende aplicar. As premissas psicológicas da teoria são também juízos mediados sobre fatos e carecem, por isso, no sentido da tese a ser demonstrada, de qualquer justificação racional. Por outras palavras, a correção da teoria pressupõe a irracionalidade das suas premissas. A correção das premissas, a irracionalidade da teoria ou da tese.
A doutrina de Hume é, por isso, também uma teoria cética em sentido próprio, a definir no capítulo 7. Então, parágrafo 27. Objeções análogas contra as restantes interpretações psicológicas do princípio lógico. Equívocos como fonte do erro. É fácil de ver que objeções da espécie que levantamos nos últimos parágrafos têm de atingir toda e qualquer interpretação psicológica errônea das chamadas leis do pensar e de todas as leis delas dependentes. De nada serviria querer escapar à nossa exigência de delimitação e fundamentação, fazendo apelo à autoconfiança da razão ou à evidência a elas ligadas no pensar lógico. A clareza intelectiva das leis lógicas mantém-se, mas quando se compreende o seu conteúdo de pensamento como conteúdo psicológico, altera-se totalmente o seu sentido originário, que estava ligado à clareza intelectiva. De leis exatas, como vimos, fizeram-se generalidades empíricas vagas, que, numa observação apropriada da sua esfera de indeterminação, podem ter validade, mas estão muito longe de qualquer evidência. Segundo o curso natural do seu pensar, mas sem se tornar claramente consciente disso, também os teóricos psicologistas do conhecimento entendem, sem dúvida, todas as leis aqui em questão em primeiro lugar, a saber, antes de começar a jogar com sua arte filosófica de interpretação, no seu sentido objetivo. Mas caem depois no erro de recorrer à evidência ligada a este sentido próprio, a qual lhe garantia a validade absoluta da lei, também para aquela interpretação essencialmente alterada que, uma reflexão posterior, parece poder ser colocado na base das fórmulas da lei. Sem qualquer parte é válido falar-se da intelecção na qual nos apercebemos da própria verdade. Isto acontece, com certeza, na proposição de que duas proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. E, mais uma vez, se temos de negar a justificação para esse discurso em qualquer lugar, então teremos certamente de fazê-lo em toda a interpretação psicologizante da mesma proposição, ou de uma equivalente. Por exemplo, que a afirmação e negação se excluem no pensar, que, em simultâneo, numa consciência, não pode subsistir conjuntamente juízos reconhecidos como contraditórios. Que nos é impossível crer numa contradição explícita, que ninguém pode admitir que algo seja e não seja simultaneamente, e etc. Nota 12. A versão de Heymans, de Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. A lei e o elemento do pensamento científico. Aparentada, a segunda versão é a de Zygmunt Logik, que é impossível simultaneamente afirmar e negar com consciência a mesma proposição. No parágrafo 13, conforme a conclusão da citação do escrito de Mill contra Hamilton, já citado, o mesmo diz: não pode ser pensado simultaneamente duas asserções, uma das quais nega e a outra afirma, onde os pensados é interpretado logo em seguida como acreditados. Para que não reste nenhuma obscuridade, detenhamos-nos no exame destas versões cambiantes. Numa observação mais próxima, nota-se de imediato a influência enganadora de certos equívocos, em consequência dos quais a lei genuína, ou uma qualquer expressão normativa equivalente, é confundida com enunciados psicológicos. Isto para a primeira versão. No pensar se excluem afirmação e negação. O termo pensar,
que em seu sentido vasto compreende todas as atividades intelectuais, é empregado no uso linguístico de muitos lógicos, preferencialmente com referência ao pensar racional lógico, ou seja, com referência ao julgar correto. Que no lugar correto, sim e não se excluem é evidente, mas com isto é efetuada uma lei equivalente à lei lógica, de modo nenhum uma proposição psicológica. Ela diz que nenhum julgar seria correto no qual o mesmo estado de coisas fosse simultaneamente afirmado e negado, mas não diz coisa nenhuma sobre si e é irrelevante se numa consciência ou em diversas, atos de juízos contraditórios podem realiter coexistir ou não. Aí, nota 14, também em Ruffler e Menon, incorre no lapso de atribuir ao princípio lógico o pensamento da incoexistência. A segunda formulação, que não pode subsistir lado a lado ao mesmo tempo numa consciência juízos reconhecidos como contraditórios, fica assim também excluída, a menos que se interprete a consciência como consciência em geral, como consciência normativa supratemporal. Naturalmente, um princípio lógico primitivo não pode pressupor o conceito normativo que não poderia de todo ser apreendido sem recurso a esse princípio. De resto, é claro que a proposição, assim compreendida, contanto que nos abstenhamos de qualquer hipóstase metafísica, expõe uma reformulação equivalente ao princípio lógico, e nada tem que ver com nenhuma psicologia. Um equívoco semelhante ao da primeira formulação está em jogo na terceira e na quarta. Ninguém pode crer numa contradição, ninguém pode admitir que o mesmo seja e não seja. Ninguém racional, como tem obviamente de se acrescentar. Esta impossibilidade existe para todo aquele que quer julgar corretamente, e para mais ninguém. Ela não exprime, por isso, nenhum constrangimento psicológico, mas a intelecção de que proposições opostas não são simultaneamente verdadeiras, ou os estados de coisas correspondentes a elas não podem existir conjuntamente, e que, assim, quem faz reivindicação de julgar corretamente, e isto de admitir o verdadeiro como verdadeiro e o falso como falso, tem de julgar tal como esta lei prescreve. Nota número 15. Na versão anterior é que estados de coisas opostas não são ambos verdadeiros. No juízo fático, pode acontecer de outro modo. Nenhuma lei psicológica submete quem julga ao julgo da lei lógica. Temos então, novamente, que ver com uma expressão equivalente à lei lógica, expressão de que nada está mais longe do que o pensamento de uma legalidade psicológica do fenômeno do juízo. Na versão anterior é logo causal. Mais precisamente, este pensamento constitui, por outro lado, o conteúdo essencial da interpretação psicológica. Ela dá-se quando o não poder é apreendido exatamente como incoexistência dos atos de juízo, em lugar de incompatibilidade das proposições correspondentes, como a sua inverdade conjunta. A proposição ninguém racional ou tão somente imputável pode crer numa contradição, admite ainda outra interpretação. Denominamos racional aquele a quem atribuímos a disposição habitual de julgar corretamente, na sua constituição normal do pensar, dentro do seu domínio próprio. Quem possui a aptidão habitual de, na sua condição normal do pensar, não falhar
ao menos no óbvio, no que está diante dos olhos, conta para nós, no sentido aqui em causa, como imputável. É claro que incluímos o evitar da contradição no domínio, de resto bastante vago, do óbvio. Feita essa subsunção, então a proposição ninguém imputável ou mesmo racional pode admitir contradições não é mais do que uma tradução trivial do geral para o caso particular. Naturalmente, não chamaríamos imputável a ninguém que se comportasse de outro modo. Ainda não esgotamos, porém, as interpretações possíveis. Não contribui pouco para o favorecimento de tendências psicologistas uma ambiguidade funesta da palavra impossibilidade, segundo a qual ela pode significar não só a incompatibilidade legal objetiva, mas também uma incapacidade subjetiva de produzir uma unificação. Eu não posso crer que contradições subsistam conjuntamente. Por mais que me esforce, a tentativa fracassa na resistência sentida como inultrapassável. Pode, este não poder crer poderia argumentar-se é uma vivência evidente. E vejo então, intelectivamente, que a crença em algo de contraditório é, para mim, e logo também para qualquer ser que eu tenha de considerar como análogo a mim, uma impossibilidade. Tenho, assim, uma intelecção evidente de uma legalidade psicológica, expressa precisamente no princípio de uma contradição. Respondemos o seguinte, atendendo somente ao novo erro na argumentação. Quando nos decidimos a julgar, fracassa, segundo a experiência, toda e qualquer tentativa de abrir mão da convicção de que estamos justamente imbuídos e de a substituir pelo estado de coisas contrário, a menos que surjam novos motivos para pensar. Dúvida retrospectiva, convicções anteriores incompatíveis com as atuais, ou muitas vezes apenas um sentimento obscuro de massas de pensamento de sentidos opostos. A tentativa vã, a resistência sentida, etc., são vivências individuais, limitadas à pessoa e, ao mesmo tempo, presas a certas circunstâncias de todo não determinadas exatamente. Logo, como poderemos fundar a evidência de uma lei universal que transcende pessoas e tempos? Não se deve confundir a evidência assertórica da existência da vivência particular com a evidência apodítica da vigência de uma lei universal. Pode a evidência da existência desse sentimento, interpretado como incapacidade, proporcionar-nos a intelecção de que aquilo que não realizamos agora nos é também vedado, para sempre e por lei? Considere-se o caráter indeterminável das circunstâncias que entram aqui essencialmente em jogo. De fato, enganamo-nos com muita frequência, apesar de estarmos firmemente convencidos da existência de um estado de coisas A. Quando avançamos levianamente para a sentença, é impensável que alguém julgue não há. Ora, no mesmo sentido, podemos também dizer, é impensável que alguém não admita o princípio da não contradição, do qual temos certamente a mais firme convicção, e do mesmo modo, ajuizamos, ninguém consegue tomar simultaneamente por verdadeiras duas proposições contraditórias. Pode ser que a favor disso testemunhe um juízo de experiência, eventualmente muito vivo, originado em múltiplos testes perante exemplos, mas não possuímos a evidência de que assim se faça universal necessariamente. Isso aqui é a nota 18. Então, no texto anterior está verdadeiro dos estados de coisas contraditórios. Podemos descrever a verdadeira situação como se segue. Temos evidência apodítica, isto é,
intelecção no sentido pleno da palavra, em relação à inverdade conjunta de proposições contraditórias, e, respectivamente, para a não existência conjunta de estado de coisas opostos. Na versão anterior, essa aqui foi uma adição da B. A lei dessa incompatibilidade é o princípio genuíno na não contradição. A evidência apodítica estende-se, então, também a uma aplicação psicológica. Temos também a intelecção de que dois juízos de conteúdo contraditório não podem coexistir, de tal maneira que ambos somente apreendem judicativamente aquilo que é efetivamente dado na intuição fundadora. Temos, em geral, a intelecção de que não só juízos assertóricos, mas também apoliticamente evidentes de conteúdos contraditórios não podem coexistir nem numa mesma consciência, nem divididos em consciências diversas. Com isto, é dito somente que os estados de coisas que, por serem contraditórios, são objetivamente incompatíveis, não podem tampouco ser faticamente encontrados por alguém no círculo da sua intuição e intelecção como coexistindo, o que não exclui absolutamente que possam ser ditos, ou tidos, melhor dizendo, como coexistindo. Falta-nos, por outro lado, evidência apodítica com respeito a juízos contraditórios em geral. Possuímos somente um saber de experiência, dentro de classes limitadas de casos, conhecidos praticamente e para fins práticos de que, nesses casos, juízos contraditórios se excluem fatualmente. Parágrafo 28. A pretensa duplicidade do princípio da não contradição, segundo a qual ele deve ser apreendido simultaneamente como lei da natureza do pensar e como lei normativa da sua regulação lógica. No nosso tempo, tão interessado pela psicologia, somente poucos lógicos souberam manter-se inteiramente livres das errôneas interpretações psicológicas dos princípios lógicos, e nem mesmo aqueles que tomaram partido contra uma fundamentação psicológica da lógica, ou que, por outras razões, se mostraram suscetíveis à acusação de psicologismo. Se pensarmos que o que não é psicológico tampouco é acessível à explicação psicológica e que, por isso, toda tentativa, por bem intencionada que seja, de iluminar a essência das leis do pensar por pesquisas psicológicas pressupõe a sua reinterpretação psicológica, então teremos de contar todos os lógicos alemães como uma corrente iniciada por Swiftwart, ainda que tenham permanecido distanciados da formulação ou da caracterização explícitas das leis como psicológicas, e como quer que se tenha posicionado perante as restantes leis da psicologia, ainda que não se encontre deslize no pensamento inscritos nas fórmulas legais escolhidas, é tanto mais certo encontrá-lo nas explicações acompanhantes ou na conexão das exposições respectivas. Especialmente dignas de nota, parece-nos as tentativas de estabelecer para o princípio da não contradição um duplo estatuto, segundo a qual ele deve constituir, por um lado, como lei da natureza, um poder determinante do nosso julgar efetivo, mas, por outro lado, como lei normativa, o fundamento para todas as regras lógicas. De maneira particularmente eloquente, defende essa concepção F. A. Lang nos seus Estudos Lógicos, Logische Studien. Outro escrito inteligente que, de resto, pretende ser um contributo não para a promoção de uma lógica psicologista ao estilo de Mill, mas para uma refundação
da lógica formal. É certo que, quando se considera essa refundação mais de perto, lê-se que as verdades da lógica derivam, assim como as da matemática, da intuição do espaço, que os fundamentos simples das ciências, dado que garanta a correção rigorosa de todo conhecimento em geral, são os fundamentos de toda a nossa organização intelectual, e que, por isso, a conformidade à lei que nela admiramos origina-se a partir de nós mesmos, dos nossos próprios fundamentos inconscientes. Dificilmente se poderá evitar classificar a proposição de Lang como um psicologismo, embora de um gênero a qual pertence também o idealismo formal de Kant, no sentido da sua interpretação dominante, e as restantes espécies da doutrina das faculdades de conhecimento, ou fonte de conhecimento inatos. Então, são 3 notas, 21, 22 e 23. A nota 21 é o nome do livro, né? Que é Estudos Lógicos, uma contribuição para o novo fundamento da lógica formal e da teoria do conhecimento, que é Eine Betragung zu Neubegründung der formalen Logik und der Erkenntnistheorie. E a nota 23 é em geral conhecido que a teoria do conhecimento de Kant tem aspectos que procuram e de fato conseguem elevar-se acima desse psicologismo das faculdades anímicas como fonte de conhecimento. Basta dizer-se que ela tem também aspectos como fonte de recorte psicologista, o que não exclui naturalmente a polêmica acesa contra as outras formas de fundamentação psicologista do conhecimento. Aliás, não somente Lang, como também uma boa parte dos filósofos de estilo kantiano, no anterior a neokantianos, pertencem à esfera da teoria do conhecimento psicologista, ainda que não queiram aceitar o termo. Psicologia transcendental é exatamente também psicologia. As explicações relevantes de Lang rezam: o princípio da não contradição é o ponto onde as leis da natureza do pensar entram em contato com as suas leis normativas. Aquelas condições psicológicas da qual aquelas condições psicológicas. Deixa eu só. Pronto. Aquelas condições psicológicas da nossa construção de representações que, pela sua atividade inalterável, produzem no pensamento natural, sem se guiar por nenhuma regra, tanto verdade quanto erro, numa plenitude de permanente efervescência, são completadas, delimitadas e orientadas nos seus efeitos, para um fim determinado pelo fato de que não podemos reunir opostos no nosso pensar. Então, logo, estes, por assim dizer, são levados a recobrir-se. O espírito humano assume em si as maiores contradições enquanto é capaz de encerrar e, assim, de manter separados os opostos em círculos de pensamentos diversos. Só que, se o mesmo enunciado se refere imediatamente ao mesmo objeto em conjunto com o seu oposto, então esta capacidade de unificação cessa, ou surge uma incerteza total, ou uma das duas afirmações tem de ser retirada.
exceto que, psicologicamente, esta anulação do contraditório pode ser transitória na medida em que o recobrimento imediato dos contraditórios é transitório, o que está profundamente enraizado em domínios diversos do pensar não pode ser destruído facilmente sem mais, ao se mostrar, por meio de simples raciocínios, que é contraditório. É certo que, no ponto onde as consequências de uma e de outra proposições são trazidas imediatamente a um recobrimento, o efeito não deixa de acontecer, mas nem sempre se estende através da série inteira do raciocínio até o lugar da contradição originária. Protegem, frequentemente, o erro dúvidas sobre a concludência da série dos raciocínios, mas ainda que seja momentaneamente destruído, forma-se de novo a partir do ciclo habitual de ligações entre representações e afirma-se, a menos que seja finalmente levado a retirar por meio de ataques sucessivos. Não obstante essa pertinácia do erro, a lei psicológica da incompatibilidade de contradições imediatas no pensar tem, com o tempo, de exercer, no mesmo modo, um grande efeito. Ela é lâmina acerada por meio da qual, no proceder da experiência, são paulatinamente aniquiladas as ligações de representações insustentáveis, enquanto as mais bem sustentadas se mantêm. É o princípio aniquilador no progresso natural do pensar humano, o qual, semelhante ao progresso dos organismos, assenta que são geradas sempre novas ligações de representações, das quais a grande massa é de novo permanentemente aniquilada, enquanto as melhores sobrevivem e continuam a atuar. Esta lei psicológica da contradição é imediatamente para nossa organização e atua antes de qualquer experiência como condição de toda experiência. A sua eficácia é objetiva e não precisa ser trazida previamente à consciência para atuar. Se devemos conceber a mesma lei como fundamento da lógica, se devemos reconhecê-la tanto como lei normativa de todo pensar, quanto como lei natural, que também é efetiva sem o nosso reconhecimento, então, sem dúvida, precisamos aqui, para nos convencermos, tanto quanto para todos os outros axiomas, da intuição típica. Ela ainda está citando o mesmo texto. Que é, aqui, o essencial para a lógica. Se pusermos de lado todos os acréscimos psicológicos, repetindo, que é aqui o essencial para a lógica se pusermos de lado todos os acréscimos psicológicos, nada mais do que o fato da permanente supressão dos contraditórios. É no terreno da intuição, no nosso esquema, um mero pleonasmo, se diz que a contradição não pode subsistir. Como se, por detrás do fundamento necessário, se escondesse ainda novamente uma necessidade. O fato é que ela não subsiste, que todo juízo que ultrapassa os limites do conceito é de imediato suprimido por um juízo oposto e mais firmemente fundamentado. E esta supressão, de fato, é, para a lógica, o fundamento último de todas as regras. Psicologicamente considerada, pode-se designá-la de novo como necessária, na medida em que se a considera como um caso especial de uma lei mais geral da natureza. Nada tem com isso a lógica, que recebe também daqui a origem à sua lei fundamental da não contradição. Nota 25. Ele está citando o mesmo texto. Estas doutrinas exerceram uma influência visível, especialmente sobre Kroman e Heymans. A este último devemos uma tentativa sistemática de levar a cabo a teoria do conhecimento com a máxima consistência sobre as bases psicológicas.
Como uma experiência de pensamento quase pura, isso tem de nos ser particularmente bem-vindo, e teremos em breve a ocasião de nos referirmos a ela mais de perto. Concepções semelhantes encontramos também declaradas por Lieberman, e, para nossa surpresa, justamente no meio de uma observação que, de maneira inteiramente adequada, atribui a necessidade lógica, validade absoluta para todo o ser racional pensante, indiferente se a sua restante constituição coincida ou não com a nossa. O texto de Kroman é Nosso Conhecimento Natural, e o texto de Heymans é o que ele já citou, né? As leis e os elementos do pensamento científico. Aí o livro do Lieberman que ele está falando é Pensamento e Fato. O que temos a objetar contra essas doutrinas, é claro, segundo o que ficou exposto, desculpa, o que temos a objetar contra essas doutrinas é claro, segundo o que ficou exposto. Não negamos os fatos psicológicos de que se fala na exposição tão penetrante de Lang, mas damos pela falta de tudo o que poderia justificar, fala-se aqui de uma lei da natureza. Se comparar com os fatos as diversas formulações ocasionais da presente lei, elas revelam-se expressões muito negligentes da mesma. Tivesse Lang empreendido a tentativa de uma delimitação e descrição conceitualmente exatas das experiências que nos são familiares, não lhe poderia ter escapado que elas não podem absolutamente valer como casos particulares de uma lei no sentido exato que está em questão dos princípios lógicos. De fato, o que nos é apresentado como lei natural da contradição reduz a uma grosseira generalidade empírica que, como tal, está carregada com uma esfera de determinação, impossível de fixar de modo exato. Ela refere-se, além disso, somente aos indivíduos psicamente normais, pois que sobre como se comportam os psicamente anormais, nada pode aqui dizer a experiência cotidiana, a que se faz apelo. Em suma, falta aqui a atitude rigorosamente científica, incondicionalmente imperativa em qualquer utilização de juízo de experiências pré-científicos para fins científicos. Levantamos protesto veemente contra a confusão desta generalidade empírica vaga com a lei absolutamente exata e puramente conceitual que só na lógica tem o seu lugar. Consideramos categoricamente um contrassenso identificá-las, derivar uma a partir da outra ou fazê-las coalescer na lei pretensamente dual da contradição. Só a desatenção ou simples conteúdo significativo da lei lógica permitiu que não se visse que essa não tem a mínima relação, nem direta nem indireta, com a supressão fatual dos contraditórios no pensar. Essa supressão fatual diz obviamente respeito apenas às vivências dos juízos de um e do mesmo indivíduo, num e no mesmo momento e ato. Para o fatual, que aqui está em causa, vem essencialmente a propósito tais diferenciações, mas a lei lógica não é absolutamente por elas afetada. Ela precisamente não fala da luta entre os juízos contraditórios. Estes atos temporais reais, determinados de tal e tal maneira, mas da incompatibilidade legal entre unidades intemporais ideais, a que chamamos proposições contraditórias. A verdade de que, de um par de tais proposições, não são ambas verdadeiras, não contém nem a sombra de uma afirmação empírica acerca de qualquer consciência e dos seus atos de juízos. Penso que é preciso que se esteja seriamente esclarecido acerca disso para se inteligir a uma incorreção da concepção criticada. Parágrafo 29. Continuação.
a doutrina de Sugwart. Do lado da doutrina aqui criticada, do duplo caráter dos princípios lógicos, encontramos já antes de Lenk pensadores destacados, e numa anotação ocasional, mesmo Bergman, que de resto mostra pouca inclinação para fazer concessões ao psicologismo, acima de tudo, porém, encontramos Sugwart, cuja grande influência sobre a lógica recente justifica a ponderação mais exata das suas explicações a esse respeito. O texto que eu estou falando do Bergman é Lógica Pura. Em nenhum outro sentido considera este fato significativo. Não, desculpa. Em nenhum outro sentido considera este significativo lógico. Ocorre o princípio da não contradição como uma lei normativa, a não ser num sentido em que era uma lei da natureza estabelecida simplesmente o significado de negação, mas ao passo que, como lei da natureza, ele afirma somente que é impossível dizer com consciência no mesmo momento A é B e A não é B, ele é empregue agora, como lei normativa, ao domínio completo dos conceitos permanentes, sobre o qual se estende em geral a unidade da consciência. Sobre esta pressuposição se funda usualmente o denominado principio contradictionis, que agora, contudo, não faz par com o princípio da identidade, no sentido da fórmula A é A. Mas pressupõe-o, isto é, pressupõe novamente como satisfeita a permanência absoluta dos próprios conceitos, conforme Sugwart em sua lógica. O mesmo é dito numa explicação paralela, com relação ao princípio da identidade, interpretado como princípio de coerência. A indiferença, se o princípio da coerência é considerado como lei da natureza ou como lei normativa, reside não na sua natureza própria, mas nas suas pressuposições às quais é aplicado. No primeiro caso, é aplicado ao que está justamente presente, a consciência. No segundo, ao estado ideal de um presente inteiramente imutável, do conteúdo ordenado completo da representação para uma consciência que, empiricamente, nunca pode ser integralmente preenchido. Duas notas. No original é imutável e ainda está citando o Sugwart no mesmo texto. Agora, as nossas objeções. Desculpa. Agora, as nossas objeções. Como pode um princípio que, como princípio da não contradição, estabelece o sentido da negação, ter o caráter de uma lei da natureza? É claro que Sugwart não quer dizer que o princípio dá o sentido da palavra negação à maneira de uma definição nominal. Sugwart só pode ter em vista que ele se funda no sentido da negação, que explicita o que pertence ao significado do conceito da negação. Por outras palavras, que, por uma renúncia ao princípio, também se renunciaria ao significado da palavra negação. Mas é precisamente isto que jamais pode constituir o conteúdo de pensamento de uma lei da natureza, e ainda menos daquela que Sugwart formula com as palavras que se seguem. É possível dizer com consciência, num mesmo momento, A é B e A não é B. Princípios que se fundam em conceitos e não se limitam a transpor para os fatos o que se fundam em conceitos, nada podem dizer acerca da que podemos, com consciência no mesmo momento, fazer ou deixar de fazer. Se são supratemporais, conforme defende Sugwart em outras passagens, então não pode ter nenhum conteúdo essencial que releve do temporal e, logo, do factual. Logo, todo envolvimento com fatos em princípios dessa espécie suprime irremediavelmente o seu sentido próprio.
É assim, claro, que esta lei da natureza, que fala do temporal, e a lei normativa, o genuíno princípio de não contradição, que fala do intemporal, são completamente heterogêneas e que, por isso, não se pode tratar de uma lei com o mesmo sentido, só que em funções ou esferas de aplicações diversas. De resto, se a perspectiva oposta fosse correta, teria de se poder apresentar uma fórmula geral que apreendesse uniformemente esta lei sobre fatos e esta outra sobre objetos ideais. Quem ensina que há aqui uma lei tem que dispor de uma versão conceitualmente determinada. Compreensivelmente, porém, é vã a pergunta por esta versão unificada. Novamente, faço a seguinte objeção. Deve a lei normativa pressupor como satisfeita a absoluta permanência dos conceitos? Mas então, a lei só teria validade sobre a condição de que as expressões sejam utilizadas sempre com um significado idêntico, e quando essa pressuposição não é preenchida, a lei perderia a sua validade. Esta não pode, seriamente, ser a convicção deste destacado lógico. Naturalmente, a aplicação empírica da lei pressupõe que os conceitos e proposições que operam como significado nas nossas expressões são efetivamente os mesmos, do mesmo modo como a extensão ideal da lei abrange todos os pares possíveis de proposições de qualidade oposta, mas matéria idêntica. Ora, é claro que tal não é pressuposto da validade, como se esta fosse hipotética, mas o pressuposto da aplicação possível a casos particulares dados. Assim como é a pressuposição da aplicação de uma lei numérica que nos são dados precisamente números, e números de uma determinada desculpa, e números de uma determinidade, tal como ela explicitamente refere. Assim também é um pressuposto da lei lógica que nos são dadas proposições, sendo, além disso, requerido explicitamente que sejam proposições de matéria idêntica. Não posso também considerar muito recomendável a relação da lei lógica com a consciência em geral, conforme descrita por Swigart. Numa tal consciência, todos os conceitos, ou melhor, todas as expressões, seriam utilizados num significado absolutamente idêntico. Não haveria significados fluidos, equívocos e nenhum quaternion terminorum. Tem umas 3 notas. 2 delas é para dizer qual ela estava no original, que é um consciência ideal, um pensar ideal, e é para falar sobre onde está localizada essa parte que o Sugpato falou. Mas as leis lógicas não têm, em si, nenhuma relação essencial com esse ideal, que construímos antes somente por causa delas. O recurso permanente à consciência ideal suscita um sentimento desconfortável, como se as leis lógicas só tivessem, em rigor, validade para os casos ideais fictícios e não para os casos particulares ocorrendo empiricamente. Acabamos de discutir em que sentido as leis lógicas puras pressupõem conceitos idênticos. Se as representações conceituais são fluidas, isto é, alteram-se quando retorna a mesma expressão do conteúdo conceitual da representação, então não mais temos, em sentido lógico, o mesmo, mas um segundo conceito, e assim um novo a cada alteração. Mas cada um por si é uma unidade supraempírica e cai sobre a verdade lógica referente a cada forma sua. Assim como o fluxo dos conteúdos empíricos de cor e a incompletude da identificação qualitativa não atinge a diferença entre as cores como espécie de qualidade, assim como uma espécie é um ideal idêntico perante a multiplicidade de casos particulares possíveis, que não são também cores, mas precisamente casos de uma cor, assim se passa também com os significados
ou conceitos idênticos em relação a representações conceituais, cujos conteúdos eles são. Tem mais algumas notas. Ainda só mostrar distinções. A capacidade de, por intuição, captar ideativamente, no particular universal, o conceito na representação empírica e de nos assegurarmos da intenção conceitual de nos representar repetido da identidade é a pressuposição para a possibilidade do conhecimento. Assim como, intuindo, captamos um conceitual no ato da ideação, e como espécie única, cuja unidade perante a multiplicidade de casos particulares de fatos representados, ou representados como de fato, podemos intelectivamente suprir, assim podemos também alcançar a evidência das leis lógicas que se referem a estes conceitos, formando ora de um modo, ora de outro. Eu vou repetir, isso aqui parece importante para notar o surgimento da terminologia. E assim, como intuindo, captamos um conceitual no ato da ideação, como a espécie única, cuja unidade perante a multiplicidade de casos particulares de fato representados, ou representados como de fato, podemos intelectivamente suprir. Assim podemos também alcançar a evidência das leis lógicas que se referem a estes conceitos, formados ora de um modo, ora de outro. Mas os conceitos, neste sentido de unidades ideais, pertencem também aos princípios, de que fala o princípio contractiones, assim como, em geral, o significado dos sinais gráficos utilizados nas expressões formais das proposições lógicas. Sempre que se realizam atos de representar conceitual, temos também conceitos. As representações têm o seu conteúdo, os significados ideais, que podemos denominar de maneira abstrata na abstração ideativa. E temos assim também sempre dada a possibilidade da aplicação das leis lógicas. Mas a validade dessas leis é inteiramente ilimitada, não depende se nós ou alguém é alguma vez capaz de realizar faticamente representações conceituais e mantê-las ou repetir consciência de uma intenção idêntica. E depois dessa, termina o capítulo e vem o capítulo 6. Os conhecimentos psicológicos da silogística, fórmulas de raciocínio e fórmulas químicas. Esse aqui a gente vai ler na próxima reunião. Então, agradeço a paciência e até a próxima.